Ok, então, olha, muito bem-vindo a todos. Eu estou super feliz de estar aqui contigo, Daniela, a fazermos estas conversas de corpo inteiro, não é? Hoje, enfim, o nosso, vamos dizer, o primeiro episódio é sobre estes rituais diários, mas estou mesmo muito contente. Acho que cada vez mais faz sentido esta complementaridade, não é? Entre a parte mais orgânica, digamos assim, do funcionamento do corpo e a influência que isso tem na nossa psique e a nossa psique no nosso corpo, não é? No funcionamento do nosso corpo. Então, olha, Daniela, eu queria se calhar começar por te perguntar, porque há muita gente que eu acredito que não sabe, não é? O que é isto da medicina funcional? Ok. Antes de mais, Rossana, é um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo desafio. Acho que é muito importante falarmos destas coisas com simplicidade, porque Uhum, a saúde é uma coisa simples e promovida todos os dias. uhum. E então vamos tentar apresentar aqui dicas práticas. Sim. Em relação à a medicina funcional é uma nova corrente, digamos assim, que emergiu nos Estados Unidos e procura aliar à medicina convencional também esta componente do estilo de vida, da prevenção de doença, indo buscar também às medicinas mais ancestrais, não é? A ayurvédica, a chinesa. As teorias que eles utilizam para individualizar cada pessoa e encontrar a prescrição ideal para essa pessoa a nível de estilo de vida. E depois, quando estás ali, isto é quando estás a lidar na promoção e prevenção da doença. Quando já estás a lidar no tratamento da doença, tentar identificar o desequilíbrio, não é? Em vez de estar só a tratar os sintomas, tentar identificar a causa do desequilíbrio e levar a pessoa para um novo estado de equilíbrio, não é? Tentar restabelecer e Uhum, esperar que os sintomas melhorem com isso. uhum. Há uma analogia de uma pessoa proeminente na medicina funcional, que é o Mark Hyman, não sei se já ouviste falar, Não. que ele diz: a medicina convencional é ótima, não é? E o meu treino foi como internista normal, não é? Uhum. Mas tem uma analogia engraçada. Se tu pisas um prego, Uhum. a medicina convencional, a gente vai te dar um anti-inflamatório para não doer. A medicina funcional é estar a perceber que está lá um prego e tirar. Ah, ok, É um pouco isso. ok. E Claro torna-se, que isto é um exagero. é difícil, ou seja, é Claro muito mais que fácil, imagino eu, olhar-se apenas para o sintoma e tentar encontrar uma terapêutica para acalmar aquele sintoma ou fazê-lo desaparecer, não é? Portanto, aqui a proposta da medicina funcional é ir mais a fundo, ou seja, tentar descobrir talvez as causas e jogar um pouco com isso. sim, é mais fácil para o médico, às vezes, Uhum, e para o doente, não é? uhum, Porque alguém que recorre a este tipo de serviço tem de estar motivado para mudar alguma coisa na sua vida. Isso não acontece com toda a gente, não é? Há claro. pessoas que estão demasiado distraídas ou envoltas nos problemas e só querem aquela solução rápida para os problemas. Uhum. E aí temos os fármacos, mas se quisermos ir mesmo ao cerne da questão, temos de investigar e provavelmente vamos ter que alterar algum comportamento que conduziu àquele problema. Exatamente, Isto olha, não aparece, diz, não diz. aparece de repente. Estas coisas Exato. não aparecem de repente. Às vezes parece que sim, não é? Tipo, opá, de repente. Aliás, há aquelas histórias que eu acho impressionantes de pessoas que nem têm sintomas e de repente lá estavam ao médico, até por outra questão qualquer, por uma dorzinha e já têm assim uma patologia, uma doença muito alastrada e muito grave, não é? Portanto, é impressionante como é que às vezes até a ausência de sintomas, ou seja, o sintoma em si não é suficiente, porque poderá o corpo estar desorganizado e não haver sintomas, isso também acontece, não é? Isso exato, as doenças silenciosas, né, são as mais Exatamente, perigosas. exatamente, exatamente. E Olha, que potencial e não sei o quê, estou-me a sentir bem, mas de repente há um problema. exato. Mas pronto, a ideia é essa, acho que Ok, então já. vamos tentar ir um bocadinho para além do sintoma. Pronto, aqui o nosso propósito também para introduzir as pessoas que estão a chegar,
que o nosso propósito é um bocadinho este, ou seja, como é que nós conseguimos propor dicas que possam contribuir para uma vida mais saudável. E aqui, como estamos os dois em cena, a nossa ideia, e porque defendemos os dois muito esta ideia, que a mente e o corpo se influenciam reciprocamente, ou seja, mente sã, corpo são, mas também o corpo são, mente sã, ou seja, há aqui mesmo é bidirecional, não é? Esta influência recíproca entre as dinâmicas psíquicas e o funcionamento do corpo. Então, nós assim nestes inícios vamos nos focar nos 4 pilares da saúde, não é? Pronto, por hoje vamos falar sobretudo da importância da alimentação e do exercício físico, mas os outros 2 pilares, que são o sono e o stress, a gestão do stress, que falaremos de uma próxima vez. Mas para quem está aqui connosco, também para isto ser assim mais interativo, e porque a nossa ideia é precisamente ir respondendo também às dúvidas e questões e até comentar partilhas que possam querer fazer, é que possam utilizar o chat do Zoom para poderem interagir connosco. A nossa ideia é fazer primeiro uma apresentação e depois, no fim, dar espaço a essas interações de pergunta e resposta. Mas para já, assim só para ver se está tudo a funcionar bem e também para nós os dois termos uma ideia de quem é que está presente, querem escrever no chat, sei lá, de onde é que vocês vêm, ou qual é que é a vossa maior curiosidade em estar aqui, qualquer coisa que faça com que nós possamos sentir que vocês estão aí desse lado e estão presentes e que, e pronto, e que também nos fazem alguma companhia. Está tudo silencioso por aqui. Eu não sei aí do teu lado, Daniel, mas aqui ainda não recebi mensagem nenhuma. Vamos abrir as Também não. aspas. Então, Lisboa, exato. Dizes tu, já que ninguém fala, dizes tu. Pronto, eu também posso escrever. Ok, temos o Ricardo Lisboa, parede. Ok, parede, Almada. Boa, Lisboa, Londres, temos alguém de Londres, Fátima. Ok, é giro ver pessoas de fora, Faro. Portanto, já temos aqui uma parte do país, não é? E de fora também. Sintra Algarve. Está dividido entre Sintra e Algarve. Ok, boa, boa. Ok, então pronto, o chat está a funcionar. A minha sugestão é que vocês vão apontando perguntas para fazer no fim, está bem? Para depois podermos responder a todas. Mas podem eventualmente, à medida que nós formos falando, podem ir colocando questões aí no chat e nós vamos estando atentos para poder ir respondendo. Muito bem, então entrando aqui no primeiro tema, que é o tema da alimentação, não é? Que é um tema que aparentemente toda a gente conhece, não é? Mas na verdade há aqui questões mesmo muito relevantes e que influenciam brutalmente o nosso estado físico e, consequentemente, também o nosso estado mental e emocional, não é? Porque a alimentação, no fundo, pronto, vai influenciar muito. Daniel, o que é que tu podes dizer para já sobre a alimentação? Conceitos assim de uma alimentação saudável, aqueles básicos. A alimentação é fundamental, não é? São os tijolos que nos constroem, não é? Uhum. Tudo, não é? Neurotransmissores, todos os tecidos, portanto é fundamental aquilo que comemos, a maneira como absorvemos, mas isso depois é outra história, é saúde intestinal. Então, uma alimentação saudável. Há um autor que eu gosto bastante, que é o Michael Pollan, não sei se conheces, que ele tem uma frase, sinta que ele investigou isto, escreveu bastantes livros e depois diz: Eat food, not a lot, mostly plants. Portanto, coma comida a sério, ok? Não são alimentos processados em que nós olhamos para o rótulo e não sabemos o que é que metade daquilo é. Portanto, comida a sério, claro que é cozinhada, mas coisas que nós olhamos e sei, é uma maçã, é um bife, é peixe, é uma batata doce. Portanto, o menos processado possível. Sim, há coisas que a gente compra e que não faz a Variado. mínima ideia o que é. Sim. Exato, não é?
Mas olhas para os ingredientes, uma série de coisas e dura um monte de tempo Exato. sem conservação. Hum, uma dieta variada, Uhum, isso também é essencial. Várias cores, têm vários nutrientes e vitaminas e uhum, antioxidantes, portanto, procurarmos variar a nossa dieta. Ah, uma grande parte da dieta deve ser. Bem, isto depois há, e estamos aqui a falar de recomendações gerais, depois há, há pessoas que precisam de coisas diferentes, isto é sempre assim, mas no geral, muitos alimentos de origem vegetal, portanto, uhum. muitos vegetais, alguma fruta. Não esqueçamos que a fruta tem açúcar, portanto não queremos abusar nisso, mas muitos alimentos de origem vegetal, com fibra, com Uhum, vitaminas, com antioxidantes. uhum, Hum, Portanto, essas e depois, em contrapartida, aquilo que devemos ter alguma atenção, talvez aos farináceos, sabes, aos hidratos de carbono refinados. uhum. Na nossa sociedade e aqui em Portugal, o pão É muito tendemos a abusar, apreciado. É. é muito apreciado, tendemos a abusar, portanto temos de ter alguma atenção, mas lá está, depende da pessoa. Ah, e limitar, portanto, óleos vegetais hidrogenados, coisas de fritar, essas coisas Sim. altamente inflamatórias e Ó oxidantes. Daniel, mas diz-me uma coisa, quando uma pessoa, eu sei que, pronto, a alimentação é uma das tuas primeiras intervenções, não é? Ou seja, quando tu tens um paciente em consultório, precisamente a medicina funcional tenta fazer uma intervenção que vá também muito à alimentação, ou seja, estas bases, não é? A base de qual é que é o teu estilo de vida, pronto. Como é que as pessoas ficam perante uma consulta médica, não é? Em que, no fundo, farás obviamente também outras coisas, mas onde há uma indicação muito forte para o lado alimentar, porque isso é aquilo que as pessoas não querem ouvir e não querem mudar, não é? Tendencialmente, não é? Depende, depende das pessoas, sabes? Eu antes da consulta envio um questionário em que pergunto os hábitos alimentares e tal, se a pessoa está disposta a mudar, e muita gente responde logo que será difícil alterar. Mas ficam a pensar naquilo, não é? E o facto de ser perguntado de antemão, elas já sabem que isso vai assumir alguma importância. Mas é exatamente como disseste, temos de começar pela base, não é? Não vamos Uhum, começar a arranjar uma casa pelo telhado. claro. Então temos que preparar os alicerces, a alimentação é fundamental. E temos de fazer uma certa limpeza no corpo, não é? Porque o corpo trabalha bem quando lhe damos a nutrição adequada. Sim. Anos e anos de nutrição inadequada, o corpo começa Uhum, é como no carro, não é? Queres pôr a boa gasolina, não queres pôr uma coisa qualquer que não é tão bom. É a mesma coisa. Então temos que começar pela base. As pessoas ficam surpreendidas, algumas, que não sabem ao que vão exatamente, uhum. mas se for explicado desta maneira, eu acho que as pessoas percebem a importância de, de fazer assim um pequeno reset, E tu né? já viste alterações? Tu já viste a pessoa, ao ter alterado a sua alimentação com as dicas e as informações que tu dás, ter melhorias nos seus sintomas e naquilo que ele levou até ti? Sim, muitas vezes, muitas vezes. Eu diria que provavelmente estas 4 coisas que vamos falar, não é? Uhum, Todas elas são importantes à sua maneira e a alimentação tem uma importância fundamental e muitas pessoas, dependendo do problema, mas têm uma melhoria às vezes quase total uau! só com o estilo de vida, Uhum, impressionante, percebes? impressionante. Inflamação, síndrome metabólico, por exemplo, é muito comum, não é? Ter excesso de peso, diabetes, hipertensão, tudo isto é estilo de vida. Isto com a alimentação vai tudo ao lugar. Uhum. Portanto, Vai tudo o ao que tu estás a depois, dizer é que chega a ser e depois, mais poderoso. Ai, desculpa, estamos aqui com uma. Sim. quer dizer, é que depois torna-se automotivação. A pessoa diz, não, agora sinto-me muito melhor. Este primeiro mês custou, mas agora sinto-me muito melhor. Agora sou Claro, eu que não quero voltar claro. ao que fazia.
Portanto, a alimentação chega a ser tão ou mais poderosa, pelo menos em certos casos, do que a medicação. Certamente, depende dos casos e depende do objetivo. A medicação é poderosa. A Claro. medicação da alimentação, Ui, muito mais pois, poderosa, não é? claro, claro, claro. A medicação, eu gosto de utilizar a medicação como muleta, digamos, depende do problema, não é? Há Claro. problemas que precisam de medicação para sempre, mas a medicação como muleta, até o estilo de vida, conseguir equilibrar a coisa e depois já não precisas de medicação. Sim. Que engraçado, estás-me a fazer, aqui estou a fazer uma ponte para a parte mais da psicoterapia, não é? E a questão também do utilizo do recurso à medicação em casos de patologias, sem dúvida, não é? Sei lá, esquizofrenia ou bipolaridade, mas no caso, por exemplo, de uma depressão, não é? Portanto, às vezes é difícil discernir qual é que é o nível de depressão que já merece e necessita de medicação ou não. Porque há pessoas que, quem diz depressão diz ansiedade, há pessoas que têm muito pouca resiliência e querem logo o recurso à medicação, não é? Há outras que é exatamente o contrário, que resistem imenso à medicação, mesmo quando se calhar o organismo já precisava ali de uma certa ajuda química nesse sentido, não é? Mas estou a ver cada vez mais o recurso à medicação, pelo menos no âmbito psíquico, com muita facilidade. E lá está, estamos a cobrir um sintoma, não estamos a ir ao fundo da questão, não estamos a trabalhar o desafio emocional que aquela pessoa está a viver, porque depois, sob medicação, fazer terapia acaba por poder não ter os resultados tão eficazes, não é? Porque nós, para podermos desbloquear nós emocionais, precisamos de os sentir. E às vezes a medicação vem adormecer um bocadinho esses sintomas, não é? E portanto torna-se difícil. Então, engraçado, estou aqui a fazer essa ponte. Uhum. Há um paralelismo grande. Se bem que no teu caso tens mais esse senão de que a medicação pode Pois, encobrir um pouco a coisa. pois, Ah, ah, sim, não é o um, teu. Olha, e há bocadinho falavas então que, pronto, que estávamos a falar dos hábitos alimentares e desta questão de haver alimentos de base que deveríamos ingerir mais e os produtos processados deveríamos evitar o mais possível. Estavas a falar também dos hidratos de carbono, enfim, que é melhor evitar, mas não há também aquela questão de, ou seja, cada corpo é um corpo e é preciso ver o que é mais adequado para cada um? Ou achas que há alimentos que são mesmo de excluir completamente? um, Boa, ainda bem que falas nisso. Só fazer aí um parênteses. Os hidratos de carbono não são todos maus e há pessoas que Hum, precisam bastante. uhum, Os refinados, né, os processados, aqueles vazios de uhum. estrutura celular. Por exemplo, tens culturas ancestrais, uns que são os Kitavans, que eles, 80% da alimentação deles são hidratos de carbono, tubérculos, batata Uau. doce e coisas assim. Uhum, E uhum, não têm obesidade e não têm doença cardíaca e não têm nada disso, percebes? Têm uhum, outros problemas de uhum, uhum. viver sem cuidados de saúde como nós temos, mas pronto, não têm isso. Um, então, se há alimentos que não são bons para ninguém, eu acho que sim, eu acho que sim. Coisas altamente processadas que confundem o nosso cérebro. O nosso Uhum. cérebro está programado para reconhecer nutrição, porque do ponto de vista evolutivo, por exemplo, o doce era sinal para o cérebro de uma fonte de calorias. E Uhum. nós, durante a evolução do homem, não é? A fome era muito mais comum do que a abundância. Sim. Então nós estamos programados para gravitar para esses alimentos, não é? E quando depois tens alimentos processados Uhum. com uma alta capacidade de te dar satisfação, e é tipo um truque para o cérebro em que o cérebro deixa de conseguir estabelecer limites e consome em demasia. Portanto, os Hum. mecanismos de saciedade são afetados. Não é? Portanto, esse tipo de alimentos é o problema da nossa sociedade. Não é? Tendemos ao excesso de peso, consumo excessivo, abundância, que é um problema que, se olhares para a história do homem, é muito recente. Isto não existiu, isto não existia. Então,
temos depois as consequências disso. As oscilações do açúcar, que a pessoa nem precisa de ser obesa, percebes? Às vezes tem pessoas muito magras, mas completamente desequilibradas com desregulação do açúcar, porque comem muitos destes processados e pouca proteína e gordura de boa qualidade, e depois têm alterações do humor, porque o açúcar só depois desce a pico, alterações do humor, alterações hormonais. Portanto, eu acho que sim, há alimentos que não interessam a ninguém. Exatamente, há alimentos que não interessam mesmo nem ao menino Jesus, não é? Pronto. Ok. E o açúcar é um deles? O açúcar é um deles, sim, na forma que nós nos estamos a referir, não é? O açúcar refinado, vazio de conteúdo nutricional, é só caloria. Claro que podemos comer aqui e ali, não é? Isto também, nós não vivemos numa redoma e temos de viver. Agora, o consumo diário acumulado de açúcar é um problema. Sim. Olha, eu já li estudos que referem, e documentários que referem, e fiquei chocada quando vi isto, que referem que o açúcar cria mais dependência e tem mais efeitos secundários do que a cocaína. E que o açúcar está muito bem impregnado na nossa alimentação, nomeadamente através dos produtos processados, não é? Industrializados, e que criam, sem darmos por isso, uma adição enorme, não é? No nosso organismo, que, claro, sendo o açúcar aditivo, portanto, vamos sempre querer recorrer a essa substância. E até mesmo estas coisas, de vez em quando não faz mal, não é? Para mim, ouço sempre, o impacto que tem em mim é sempre um bocadinho chocante, porque é como dizes, se tu se fares uma cocaína de vez em quando, isso também não faz mal, não é? Então, eu sei que a linguagem da nossa sociedade ainda não chegou aí, mas faz muita confusão até relativamente às crianças, não é? Todos aqueles cereais cheios de açúcar e que o açúcar até certa medida não faz mal. E a questão é que faz, ou seja, se calhar o nosso corpo não precisa mesmo de açúcar absolutamente nenhum, em termos de necessidade, não estou a dizer em termos de prazer, não é? Mas em termos de necessidade não precisa de açúcar, pelo menos o açúcar refinado que tu estás a referir, não é? Sim, e depende de muitos fatores. Eu gosto bastante da investigação que olha às populações ancestrais, às tribos e coisas assim. Que é tipo uma janela para o que é a sociedade antes de todo o conforto que temos e excesso. E sabes que muitos deles comem bastante mel. E não têm problemas. Porquê é que não têm problemas? Para já porque é aquilo, depois não é as bolachas, não sei o quê. E depois também tem a ver com o dispêndio energético. Portanto, também tem a ver com o contexto. Mas concordo contigo, não deve ser aceito como uma coisa normal. Devia haver mais controle, especialmente nas crianças, porque depois afeta capacidade de concentração e foco, e agora tens esta epidemia de déficit de atenção e tal, não é? E há que ligar as coisas e perceber que isso é um problema grande. A comida, como ela é, tem hidratos de carbono suficientes que nos servem para assegurar níveis de glicose para o nosso cérebro funcionar. Nós não precisamos daquelas bombas de açúcar, não é? Que criam tipo um curto-circuito na nossa química. Sim, e é mesmo isso, ou seja, do ponto de vista emocional, nós depois temos esses desequilíbrios, não é? Ou seja, as irritações, as intolerâncias, não nos damos conta, ou não queremos, não gostamos de fazer esta relação, mas há uma relação direta entre a alimentação, e nomeadamente o açúcar, e depois os nossos estados de humor, não é? E de disponibilidade também para os outros. E para nós, o tal foco, a concentração e tudo isso, não é? É tão interessante. É comum, e depois tens também o reverso, que é o estado de stress constante em que nós andamos, né? Trabalho, depois também procuramos o doce para controlar, percebes? Para diminuir o doce cortisol. É isso que fazem as adições todas, não é? No fundo, tudo o que é aditivo, no imediato, o objetivo é acalmar. E acalma.
O problema é o efeito Pois. secundário que tem. A heroína também acalma. É outra opção. Enfim. Olha, e o que é que tu dizes sobre a medicina ayurvédica, sobre a alimentação? O que é isto da medicina ayurvédica? A medicina ayurvédica é a medicina ancestral da Índia. E é muito giro, eu tenho dedicado muito tempo a aprender, porque gosto bastante da abordagem deles, em que eles individualizam, percebes? Cada pessoa é diferente. Portanto, esta ideia de defender uma dieta universal, por exemplo, toda a gente devia devia ter uma dieta vegetariana de comida crua. Isto, para eles, não faz sentido absolutamente nenhum, porque toda a gente é diferente. Então, tu tens de analisar a constituição da pessoa, o predomínio de energia, mas eu não queria usar esta palavra porque não é uma coisa esotérica, mas o predomínio de elementos na constituição daquela pessoa e o que é que aquela pessoa precisa para funcionar ao seu melhor nível, que varia inclusivamente durante o ano, percebes? Consoante o clima, tu vais precisar de coisas diferentes. Por exemplo, tu olhas para os esquimós, frio, não é? Tendo de manter o corpo quente. Então, o que é que eles comem? Gordura. Pois é. Alta densidade calórica. Depois vais aos trópicos, calor, não é? O que é que comem? Comida mais leve. Sim, claro. Portanto, temos de ajustar à pessoa que temos à nossa frente, temos de tentar perceber o que é que eles precisam naquela fase da vida para ultrapassar aquele problema e ajustar. Mas depois há coisas, e esta só queria falar desta coisa, que é importantíssimo. Há coisas fundamentais, o que comemos, a que horas comemos e a rotina, percebes? A rotina é essencial. Uau. O corpo gosta de rotina. O corpo não gosta daquela história, acordo e depois como aqui, como ali, já nem sei o que é que almocei e tal, é tudo assim aleatório. Não, é uma rotina. Portanto, eu digo de forma simples, isto varia, não é? Do objetivo, se tiveres muito excesso de peso, e podemos falar nisso também, se calhar saltar umas refeições, mas pronto, de forma geral, 3 refeições diárias, por alguma razão este conceito existe, 3 refeições diárias, e se não for necessário, se não houver problemas na manutenção da glicémia, sem snacks. Aliás, isto é não sei se estás familiarizada, mas os americanos ficaram muito fascinados com os franceses, porque estudaram a cultura deles e estes tipos fartam-se de comer queijo e foie gras e não sei o quê, e não são gordos. Sim. Chamaram French Paradox. O que é? Os franceses não comem snacks. Eles têm 3 refeições e não comem snacks e são mais ativos. Por sua vez, os americanos, e eu vivi lá, como sabes, é uma cultura de estar sempre a comer qualquer coisa. Sempre. E as 3 refeições é o quê? O pequeno almoço, o almoço e o jantar? Sim, pequeno almoço, almoço e jantar. E o horário também é importante. Há estudos interessantes, isto é de perda de peso, em que as pessoas, 2 grupos, comiam exatamente o mesmo, só que uns jantavam muito mais cedo, percebes? E tinham horários regulares. Pequeno almoço cedo, depois almoço ao meio-dia e jantavam às 6 da tarde. Isso foi feito num país anglo-saxónico, eles jantam mais cedo. E o outro, aleatório. Comendo o mesmo, tendo a o mesmo, esse grupo perdeu peso. Portanto, o corpo gosta de rotina, especialmente a refeição da noite deve ser leve, não deves ir dormir ainda a digerir, e deve respeitar o ciclo lá fora. Temos que pensar, transportar-nos há milhares de anos atrás, o que é que nós faríamos? Quando é que eu ia comer? Quando estava escuro, ninguém via? Não. Sim, isso nos países nórdicos se calhar não funciona muito bem. Porque lá no verão é tipo, nunca há bem noite e está sol às 11 da noite, mas aqui mas sim, mas no fundo irmos seguindo esse ritmo. Olha, e estou aqui curiosa e depois já vou partilhar uma experiência minha, mas estou curiosa por saber o que é que tu pensas sobre algo que está agora muito na moda, não é? Que é o jejum, ou o jejum intermitente. O que é que tu podes dizer sobre isso? Portanto, para já explicar se calhar o que é. Não sei se toda a gente está familiarizado. Sim, o jejum é não comer. Jejum é não comer. É uma forma pomposa de dizer passar fome. Exato.
Aliás, eu vou dizer, acho muita piada, nem vamos falar de marcas, mas há um suplemento que foi há um investigador que é o Walter Longo, que é italiano, e ele estuda bastante o jejum. E ele tem um suplemento que desenvolveu, que basicamente é uma dieta para 10 dias, hipocalórica. E aquilo custa para aí 300 euros. Então tu estás a pagar 300 euros para passar fome, eu acho muito piada. Enfim. O melhor modelo de negócio que existe. De qualquer maneira, o jejum é isso, é passar fome. Jejum intermitente, jejum intermitente significa estar um determinado período de tempo sem consumir calorias. O que é que acontece com isso? Podem ser 16 horas, podem ser 24 horas, podem ser 36, 48, uma semana. Ok. Nós é que associamos o jejum intermitente geralmente às 16 horas, é o que se fala mais agora. Uhum. O que é que acontece quando tu não comes? O corpo entra num processo de reciclagem, digamos assim, que as próprias células, isto chama-se autofagia, as próprias células começam a reciclar lixo, percebes? Tipo limpeza. Uhum. Isto é importantíssimo. Portanto, para muitas, especialmente problemas metabólicos, diabetes, excesso de peso, hipertensão, essas coisas, hipertensão devido a congestão, excesso de peso, é ótimo, porque é uma limpeza endógena. O corpo Uhum. limpa-se ele próprio. Sim. E se formos ver também a sabedoria ancestral, os feriados religiosos, não é? Todas as religiões têm os períodos de jejum. Uhum. Nós é que fomos Sim, fazendo isso. sim. É uma limpeza. O corpo limpa-se quando nós fazemos. Dito isto, nós trazemos o jejum para a nossa sociedade e claro que entramos na nossa mente alfa, não é? De querer levar tudo ao extremo. Então já tens, Sim, já tens claro. disparates que é excesso. E Pois, certas pessoas devem fazer jejum, pois. né? Certas, a última coisa que eles precisam é jejum. E aí, neste caso, tens de induzir algumas modificações e precisam mais é de nutrição e não de jejum. Portanto, lá está, não é a cura para todos os problemas, mas é uma arma importante para ser utilizado. Mas consegues dar algum exemplo Desculpa. tipo, em que é que quando tu dizias essa limpeza, não é, do organismo, isso significa que certas patologias, se calhar algo não muito grave, consegue entrar ali num processo também de cura, de limpeza, de purga, precisamente por Sim, não haver ingestão de alimentos e processamento? sim, desde logo o mais fácil de entender é a adiposidade, excesso de gordura, não é? Hum, Quando tu entras em jejum, o teu corpo vai ter que ir buscar aqueles triglicéridos, a gordura, para transformar em açúcar no fígado para o teu corpo usar. Portanto, isso é poderosíssimo. E depois tens mesmo células cancerosas e coisas assim, que este processo de autofagia ajuda a célula a entrar novamente nos eixos. É uhum, como se limpasse. É como se, por exemplo, quando tens de fazer a atualização do computador, não é? E tens de uhum. deixá-lo ali estar umas horas Sim, com sim, ele a fazer o processo. É isso. E quando tu estás a dar comida, o corpo vai ter que desviar a atenção para a digestão, que é um claro, processo claro, muito complicado do ponto de vista claro, metabólico. Então, claro. assim, estás a dar tempo para essa limpeza ocorrer. É Uhum. muito giro isto. A investigação científica neste campo é muito giro, do jejum é giro. Sim, olha, eu confesso-te que quando ouvi essa teoria da limpeza, foi de facto o que me convenceu a experimentar o jejum intermitente das 16 horas. E de facto comecei a notar alterações no organismo impressionantes, ou seja, muito menos sonolência, mais energia por consequência, não é? O desinchaço, não necessariamente perda de peso ou de gordura, mas o desinchar. E agora, de certa maneira, habituei-me, não é? A minha primeira refeição é só à 1 da tarde, e como eu sou bastante sensível, ou seja, é-me difícil, tipo um almoço, não é? Tipo garfo e faca, um ganda bife ali à 1 da tarde, então estou a optar por aqueles tipos de batidos que têm
coloco frutas e aveia e, enfim, coisas várias, e espinafres e ovos, e então é uma mistura, mas que acaba por ser líquida e que o meu corpo gosta como primeira refeição. Estás a ver? Que eu acho que é bastante nutritiva. E depois o jantar, que já é com sólidos, tento que seja o mais cedo possível, ou seja, às 6 da tarde, por mim já janto. E Tu noto fazes também. duas, Como? fazes 2 refeições por dia, então. E estou a fazer 2 refeições por dia. E durmo muito melhor. Durmo muito Boa. melhor. Uhum. Agora, eu acho é que são refeições, lá está. Para o meu corpo é suficiente, eu não sinto fome. Não Exato, sei. exato. Quando há É fome é isso. porque é as fomes nervosas, de ansiedade, não é de mesmo de fome, não é? Mas, Encontraste o teu equilíbrio, é isso, e é a tua constituição, tu não precisas de muito. Ah, pois, é, eu, por um eu tenho lado, que dizer, infelizmente, eu tenho pena de não precisar de muito, porque como até sou gulosa, não é tanto de açúcar, mas de comer, adoro comer, tenho pena de não precisar mais. mas eu ouvi dizer que dás umas corridas na marginal e depois já podes ter o teu bife. Todas as manhãs, esta corzinha achas que é do quê? Todas as manhãs. É compensação. É É, compensação. eu tenho de manhã, tenho de comer, tenho Pois. fome, não costumo fazer de manhã, mas às vezes faço à noite, especialmente se abusei no almoço, e isto é aquilo que também queríamos falar, da compensação. Podemos utilizar a compensação, nós não temos de viver sempre uma dieta perfeita, não é? Mas podemos utilizar estes mecanismos como compensação. Sem Eu às dúvida. vezes se abusei no almoço, se comi muito, ou se me sinto enfartado, isso não janto. E sinto logo no dia a seguir essa leveza que tu falas Uhum, e uhum. a capacidade de foco é diferente, não é? É como se o teu Sim, corpo não tivesse sobrecarregado. exatamente, exatamente, sem dúvida. Olha, Daniel, e falando agora disso, se calhar passávamos para o exercício físico. O João faz aqui uma pergunta, mas eu vou deixar para o fim, precisamente para pôr as perguntas todas no fim, portanto não te preocupes com isso. Mas relativamente ao exercício, há muita gente, eu pelo menos também em consultório tento dar este estímulo, não é? Para as pessoas fazerem exercício físico, até porque em questões de ansiedade e de depressão, mas de ansiedade o exercício físico faz mesmo muita diferença. Que tipos de exercício é que existem para já, assim, que tu possas esclarecer aqui um bocadinho a malta? Sim, basicamente dois grandes grupos, não é? Que é o exercício aeróbico, que é aquele mais que nós conhecemos como cardio, até pode ser simplesmente andar, correr, Sim, e depois temos o exercício anaeróbico, que é feito em diferentes condições. Isto tem a ver com o metabolismo celular, em que não é utilizado oxigênio, ou é utilizado oxigênio. Portanto, é um exercício mais. As fibras musculares trabalham de outra forma, mais rápida e então não tem acesso ao oxigênio. E este é mais o treino de força, percebes? Ou sprints, ou coisas ok. assim. Uma atividade muscular diferente. E lá está, o exercício deve ser adequado à pessoa, mas ambos são importantes. Ambos são importantes e fundamentais, porque nós somos feitos para nos movermos, não é? Mas Sim, infelizmente, e eu e tu temos essa sina, não é? Passamos muito tempo sentados. pois é, pois é, Ah, pois é. é um problema, é um problema. Há um estudo recente acho que foi na Austrália, viram que estar 8 horas por dia sentado está associado a um aumento de taxa de mortalidade de todas as causas, independentemente do que tu fazes nas outras horas do dia. Portanto, podes estar 8 horas do dia sentado, depois vais para o ginásio 2 horas, não retira o efeito totalmente do sedentarismo. Pá, isso é uma Um, péssima notícia. Caramba. É o quê? sim, não Pronto. é? Quer dizer, é sempre bom tu fazeres qualquer coisa, mas Claro. não vivamos na ilusão de que estar sentado é bom, É bom. não é? Olha, e então agora, Daniela, em tempos de pandemia, em que muita gente está em teletrabalho, portanto já nem sequer há aquela movimentação, não é? De ir para o trabalho ou de
ou de apanhar transportes públicos, ou mesmo de sair do carro, enfim, etc. Portanto, isto está-se a agravar, não é? Esta questão do sedentarismo. E eu estou a notar muitas pessoas também cada vez mais com falta de energia, com falta de vontade, e não é só uma questão de haver um vírus que mete medo, é o próprio corpo também que já se está a habituar a não se mexer, e quanto menos se mexe, menos vontade tem de se mexer. Achas que é por aí também? É isso mesmo, é a força da inércia. Uhum. Ok. Quanto menos nos mexemos, menos queremos mexer. Portanto, é importante haver uma rotina. E nem precisa de ser exercício formal, digamos assim, não é? Sim. Podemos começar com coisas simples, os 10.000 passos, 1 hora a andar a pé, Uhum. já é bastante bom. Ok. Podemos estacionar o carro mais longe e ir a pé, podemos ir de Uhum. metro em vez de ir de carro, Uhum. ou de autocarro e andar mais, podemos subir as escadas do prédio. Uhum. Portanto, Uhum. tentar incorporar no nosso dia a dia, não Movimento. é? Movimento. Eu vou-te dar outra analogia, coisas impressionantes que eu experimentei quando mudei para os Estados Unidos. Eles têm máquinas de multibanco, drive-thru, não é? Em que tu vais no teu carro e tiras o dinheiro sentado no carro. Tu Não estás no é? carro e tiras o dinheiro sentado no carro. Tipo como Yeah. quem vai ao Passa McDonald's comprar drive, não sei o quê. Ok. mas o cartão, tiras o dinheiro. Isto é o cúmulo do sedentarismo. Isto é a nossa sociedade, né? E nós temos de. Isto é o contrário do problema, se calhar, que os nossos antepassados tiveram, que tinham de arranjar maneira de estar mais confortáveis. Nós temos de arranjar maneira de estar menos sedentários. Ok. Temos de nos forçar a mexer, seja de que maneira for. Portanto, mesmo em pequeninas coisas, não é? Estás aí a dar uma dica mesmo importante, eu acho. Mesmo essas saídas, não é? Agora vou sair só para ir ao multibanco, ou vou sair para ir ao supermercado e vou a pé. Portanto, usar o carro o menos possível, fazer, mesmo que seja um movimento que não é o desporto, não é o exercício físico para suar, mas isso já ajuda, não é? A pôr o corpo. Ok. Uhum. É, e não tem de ser de seguida, percebes? Não tens de caminhar 1 hora de seguida. Se conseguires, ótimo, mas podes caminhar 10 minutos aqui, 30 ali, 20 ali, percebes? Uhum, uhum. Cumulativo. O que interessa é Sim. mexer, pôr a máquina a mexer, Portanto, fechar a porque boca, não comer e pôr a maquilhagem. Ok. Olha, ó Daniel, mas o exercício em si também tem, pronto, mesmo falando de exercício físico, porque eu vejo muita dificuldade em convencer as pessoas que não praticam exercício físico a praticá-lo, não é? E é mito ou é mesmo verdade também as consequências, os benefícios que tem para a saúde física e, consequentemente, mental? Ou seja, em termos, sei lá, cardiovasculares, em termos hormonais, há uma relação direta entre o exercício físico mesmo e a saúde? o exercício é fundamental, a atividade física, desde logo no ponto de vista metabólico. Ajudar-te, eu estava a falar da história do mel, não é? Provavelmente aquelas tribos, eles comem o mel e o mel entra assim no músculo rápido e é carbono e não tem problema nenhum, porque o músculo é muito ativo do ponto de vista metabólico e suga todo o açúcar em excesso que possa haver. Portanto, por exemplo, para um diabético, eu digo a dieta e ganhar algum músculo, porque o músculo vai-te fazer trabalho mesmo quando tu não estás a fazer. Ok. Se tu conseguires condicionar o corpo para isso, portanto, ajuda a combater a resistência à insulina, a tornar o corpo sensível e eficaz do ponto de vista metabólico. Depois tem toda uma influência hormonal e a nível de neurotransmissores e endorfinas que te dão bem-estar. Portanto, é a pílula mágica, não é? Uma das. Exatamente, e em termos do sistema nervoso, não é? Porque quando nós temos um sistema nervoso muito viciado, por exemplo, em estar mais no sistema simpático, muito hiperativo, no fundo o desgaste que o exercício físico traz, sobretudo cardiovascular, também ajuda a equilibrar, a cansar, não é? O sistema nervoso para que ele se possa equilibrar um bocadinho.
ou o contrário, que é pessoas que estão muito num sistema mais parasimpático, muito mole, muito inerte, também dá ali um boost para que possa reequilibrar, não é? E isto depois em termos de emocionais é impressionante a diferença, é impressionante. A ansiedade e todos nós já sentimos isso, não é? Claro. Eu lembro-me uma altura que andava a estudar para os exames, eu tinha de ir correr todos os dias, senão acho que Sim. fritava. Sim, aquela questão de eu tenho que estudar, não posso sair de casa, é o pior que a gente pode Não, fazer, não é? exato, Porque, ou o trabalho, tenho que acabar este trabalho. Eu às vezes acontece-me, sei lá, estar a estudar ou a escrever, preciso mesmo de sair e vejo os benefícios que é sair, dar uma volta, fazer uma corrida, apanhar um bocadinho de sol, a pessoa já vem com outra predisposição, não é? Olha, e limpa. relativamente. Diz isto, desculpa. Nada, ia só dizer, parece que limpa, não é? Limpa a cabeça. Olha, e relativamente ao contacto com a natureza, portanto, temos aqui o exercício, mas aqui já é uma coisa mais específica, não é? Que é o nosso corpo em contacto com a natureza, por exemplo, caminhadas nas nossas serras ou na praia, ou tu também vês mesmo benefícios nesse contacto com a natureza? Sim, isto é algo do ponto de vista intuitivo, não é? Que nós tendemos a dar pouca importância a isso, não é? Vivemos na era dos estudos randomizados, em que nos esquecemos um pouco do que a nossa intuição nos diz, mas todos nós já temos aquela percepção quando damos um passeio pela praia ou um passeio numa floresta, aquele bem-estar, não é? Que não conseguimos bem explicar. Uhum. Isto está estudado, afeta os níveis de cortisol, os níveis de endorfinas. Portanto, Sim, se nós conseguirmos associar as duas coisas, melhor. E até recentemente vi um estudo que até identificaram os cheiros, percebes? Depois deram óleos essenciais às pessoas sim, e os sim. cheiros estimulam a mesma resposta. Portanto, Uhum. isto tudo está ligado de várias maneiras, é o estímulo visual, é o sol a bater na pele, é o cheiro das árvores, o cheiro do mar, essas coisas todas, a sensação Sim, de caminhar na areia, tudo sim, isto está ligado e vai nos conectar à nossa essência, não é? E trazer esse bem-estar sim. que é importante do ponto de vista físico, mas emocional, psicológico. Sim, sim, ou seja, mais uma vez é algo que faz bem a todas as nossas dimensões, não é? Porque, de facto, o respirar o ar puro, oxigena o sangue, não é? Portanto, o corpo fechado, e isto eu também estou a pensar muito na pandemia, que é os nossos corpos fechados em locais construídos pelo homem, portanto, que não são a natureza, o corpo também faz um esforço muito maior para conseguir oxigenar, não é, o próprio sangue, e portanto daí todas as consequências em termos do tal stress, portanto a questão do cortisol e da tensão arterial e tudo mais, não é? Portanto não é só uma questão vou para a natureza porque gosto, é mesmo porque faz bem, não é? É mesmo porque faz bem. É. Ok. É essencial. Os japoneses até têm isto aparece, eu não me lembro da palavra, mas os japoneses têm uma palavra que significa imersão na floresta. Pois é, E pois é. Sim, é aliás, muito até há forte. mesmo umas práticas, eu até me lembro já de ter visto alguma iniciativa aqui por Lisboa, que é assim, não é bem meditação, mas é qualquer coisa na natureza, e vem dessas práticas japonesas, até achei muito curioso, por acaso. É giro, não é? Sim, É giro que as coisas tão simples, não é? Agora pegamos nelas, estudamos, viramos do avesso e isto afinal faz isto sentido. afinal faz sentido e faz a diferença. Olha, Daniel, estamos aqui nós prevemos mais ou menos uma horinha, portanto o tempo passa a correr, temos aí uns 10 minutinhos, portanto eu acho que podíamos dar aqui espaço agora às perguntas dos nossos queridos participantes e vamos voltar aqui atrás ao jejum, que temos 3 perguntas sobre o jejum. Então, o João pergunta acerca do jejum intermitente, que é a que sinais de alerta precisamos de estar atentos para afinar a dieta? Ou seja, aquilo que eu posso perceber também que ele está a perguntar, não é? Pode haver aqui alguma ignorância da nossa parte, porque, pronto, também percebo, eu também tenho esta questão
de será que estamos a fazer bem? Será que não estamos a ser muito monótonos também na nossa alimentação? Será que é saudável estar mesmo estas 16 horas? Ou seja, que sinais é que o corpo nos pode dar para ajudar, não é? Porque no fundo isto é tudo muito. Cada corpo é um corpo, como tu dizes, não é? E temos de. Ninguém conhece melhor o nosso corpo como nós próprios Pois. e temos de desenvolver essa capacidade de ouvir o corpo. Em relação ao jejum, o corpo humano é diferente de uma máquina. Uma máquina em deficiência começa a trabalhar menos, não é? O corpo humano em deficiência começa a trabalhar mais, ou seja, dá sinais de hiper-excitabilidade. Então tens nervosismo, tens irritabilidade, tens tonturas, tens esses sinais de que provavelmente por desequilíbrios de glicémia, mesmo até hipoglicemia, não é? Porque o teu corpo vai ter que recorrer ao músculo para produzir açúcar. Portanto, pode dar sinais desses, de que estás a fazer demasiado. Outro sinal muito, muito fidedigno é o sono, a qualidade do sono. Começas a dormir pior. Isto é muito comum nas dietas low carb, a Sim. dieta cetogénica, que agora também é bastante comum para alguns fins, e é bom para alguns fins, mas se começas a fazer em demasia, o corpo começa a dormir pior, porque precisa dos hidratos de carbono para produzir serotonina e melatonina para te pôr a dormir. Portanto, esse é o objetivo, ouvir o corpo e tentar perceber se estás a perder peso em excesso, estás com dificuldades digestivas, são Porque na indícios de que parte emocional pode ser mais difícil, não é? Porque nós podemos dizer, ando irritado ou ando angustiado porque estou aqui com problemas no trabalho ou porque estou... Ou seja, às vezes pode ser difícil fazer essa associação que uma certa irritabilidade ou excitação ou não dormir bem possa ter a ver com a alimentação. Pois é, não é fácil, ninguém Pois. disse que era. Okay. Não Exato, é pronto, era fácil. só para confirmar. Ok. Não tínhamos trabalho, não é? Mas é isso, é estar atento a isso. E até pois, porque até se torna multifatorial, porque depois podes estar com maior tendência e depois irritas-te mais no trabalho e depois pensas que é o trabalho, mas se Exato. calhar é hipoglicemia, não é? Exatamente. Caramba. Olha, temos aqui outra. Diz. Porquê? Porque quando tu não tens açúcar, depois o teu corpo secreta adrenalina, noradrenalina, que são os hormônios do stress, e aumenta o cortisol, não é? Tu ficas todo excitado para produzir mais açúcar. E aí, se calhar, então convia. Mas, oh Daniel, é precisamente essa dinâmica que nos faz acreditar que nós precisamos de açúcar. Certo? Desculpa, mas eu quando digo açúcar, açúcar, a glicose do sangue, portanto, o açúcar que circula dentro de nós, não o açúcar externo. E aí não precisa de ser açúcar, alimento para que o corpo não tenha de ir buscar, percebes? Ok. Portanto, diz. Desculpa, a pior coisa que podes fazer quando estás nesse estado é comer uma coisa, por exemplo, um pastel de... Claro. Porque te vai provocar um pico de glicemia e depois um crash imediato. Portanto, nesse caso, em que há desequilíbrios da glicemia, as pessoas devem ter uma dieta baixa em hidratos, especialmente hidratos refinados, e rica em gorduras de boa qualidade e proteína, porque estabiliza os níveis. Exatamente. Portanto, quando nós dizemos, tenho falta de açúcar, na verdade isto é uma frase feita que nos leva ao engano, porque aquilo que nós estamos a precisar, eventualmente, é a falta de alimento, mas de um alimento saudável, para manter os níveis de glicemia equilibrados. Não é de açúcar que a gente precisa. Não, açúcar só estás a... Quer dizer, naquele momento, sim, tira-te daquele estado, mas passado 2 horas estás no mesmo, ou pior. Pronto, mas isso é como a cocaína e a heroína, que a gente tinha dito, não é? Ou seja, tira-te daquele estado de angústia e de dor, mas depois volta e vem a ressaca, não é? E quando vem a ressaca as coisas ainda ficam piores, a gente quer mais, ainda mais, porque é a única forma de nos tirar daquele estado. Ok. Então, olha, temos aqui uma pergunta depois do Camilo, do meu irmão, que diz: não consigo fazer jejum, pois fico com tonturas.
será a falta de açúcar, pergunta ele, será a falta de açúcar, do qual infelizmente sou dependente? O jejum que faço ou tento fazer é com água e limão e é intermitente. Pronto, se calhar um pouco responde àquilo que que estávamos a falar agora, não é? O que eu digo às pessoas antes de começar com o jejum é, primeiro, vamos afinar a dieta. Porque o jejum, eu não sei qual é a dieta do Camilo, mas eu falo aqui que é dependente do açúcar. Primeiro, tu saberás melhor. Primeiro, eu como muitos bolos no Natal. Opa, tu nem imaginas, mas o azar dele, ao contrário de mim, é que ele não engorda. Porque eu tenho imenso cuidado com a alimentação porque engordo logo, mas ele não engorda, que isto é um problema, não é? São os tais falsos magros e... Ou então, pronto, ele não, como não engorda, ou engorda muito pouco, pronto, não é assim uma coisa... Então come, diz come tudo, estás a ver? Está a responder come tudo. Sim, come tudo. Então antes de começarmos o jejum, vamos afinar a dieta, porque estar a fazer jejum e depois estás a voltar para uma dieta que não é a melhor, ok, é melhor que nada, mas não estás a otimizar a situação e depois não toleras. Porquê? Porque provavelmente tens os tais crashes de hipoglicemia, porque o teu corpo está muito condicionado para trabalhar daquela maneira, percebes? Para ter aqueles picos de açúcar aquelas horas. Então, vamos primeiro mudar um pouco a dieta, portanto, diminuir os hidratos de carbono refinados, aumentar gorduras e proteína de boa qualidade, não é? E depois ele já não vai ter estes problemas, provavelmente. Partindo do princípio que é este o problema. Sim. Ouviste? Ouviste, mano? Olha, e esta história da água e do limão de manhã, por acaso? É bom? Água quente de limão? Depende da constituição também, mas sim, é bom para acordar o teu sistema digestivo, digamos assim, e o limão tem uma ação desintoxicante no organismo e promove, né, aquela acidez, promove a secreção de sucos digestivos e de bilis pelo fígado, que depois desintoxica, é uma forma de tu desintoxicar. Sim. Portanto, é uma boa maneira. Uma boa prática. São as pessoas que talvez não devam abusar disso, são pessoas que têm problemas de acidez, tudo bem que o limão no corpo depois acaba por ter uma ação alcalina, mas no estômago pode ser abrasivo, portanto essas pessoas devem ter algum cuidado com isso. Ok. Olha, e relativamente aqui ao jejum intermitente, o João Toscano faz uma pergunta que é um esquema, um ciclo que deve ser feito tipo, todos os dias, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, de vez em quando? Qual é que é a regularidade? Depende da pessoa e do objetivo, depende bastante, não há uma fórmula mágica. Se tiveres excesso de peso, problemas metabólicos, podes fazer 3, 4 vezes por semana. Se só quiseres mesmo os benefícios de longevidade, porque esta prática de restrição calórica está associada a aumento da longevidade, não é nada mau. Se quiseres esses benefícios, se calhar chega-te só uma vez por semana, percebes? Ou um jejum mais prolongado. Depende bastante. Sim, do próprio corpo, não é? De como é que ele reage. Olha, e a Anabela... Diz. Irmos ouvindo o corpo, ir ouvindo o corpo, ver se não estamos a perder peso, se o nosso peso está-se a manter, não é? Temos uma boa constituição, não estamos a perder músculo, estamos a sentir bem, leves, funcionais, capazes, com capacidade de foco, e então está tudo bem. Ir ouvindo o corpo. Sim. Portanto, para isso é preciso desenvolver aquela prática que nós gostamos tanto do mindfulness, não é? De conseguirmos escutar o corpo, e para isso precisamos de parar e de ganhar aqui algumas ferramentas de sensibilidade, não é? De sensibilidade para com o próprio corpo, porque em geral andamos tão desligados do corpo que comemos à pressa, nem sequer é uma sandes assim, olha, é o que houver, não é? Enfim. Olha, a Anabela faz aqui uma pergunta também que é: faz sentido que o doce regule o sistema nervoso? E eu penso que ela especifica o doce de alimentos naturais, tipo a batata doce, a abóbora, maçãs, peras cozidas, arroz integral, o milê. Ou seja, este tipo de alimentos doces regulam o sistema nervoso? Eu não sei bem o que ela quer dizer com regula, mas sim, ajuda o doce é parte importante e como estávamos a falar, ajuda
a diminuir a resposta de stress, do cortisol, e ajuda na produção de serotonina, que é um neurotransmissor do Sim, bem-estar, não é? sim, Portanto, é importante. Os hidratos de carbono são importantes, não devem ser... não devemos associar hidratos de carbono a tudo o que é mau, não, depende do hidrato de carbono. sim, sim. Eu Batata, estava batata doce, aqui a ótimo. eu estava-me a lembrar, à conta da serotonina, há um livro que eu li que gostei muito, olha, que tenho aqui, que já agora mostro para recomendar. Eu não sei se o livro está traduzido em português, mas chama-se The Hacking of the American Mind, que fala muito na questão do açúcar, da alimentação, enfim. E há alimentos que produzem serotonina. E para mim foi assim uma descoberta muito grande. Então, sobretudo os ovos. Então agora como 2 ovos por dia. Ovos e peixe, portanto o ômega 3. Claro que ele depois explica que são doses mínimas, não é à conta de ovos que nós vamos andar felizes na vida, não é? Pronto. Mas é interessante que, de facto, o tipo de alimentos também vai ativando determinados neurotransmissores, não é? E também é interessante ver isso. Ok, olha, não temos aqui mais perguntas, portanto vou sugerindo que as pessoas possam fazer perguntas, se assim ainda o entenderem. Eu tenho aqui uma questão, uma partilha que eu acho que é interessante, que é quando tenho muitas questões com clientes meus relativamente a pessoas que me partilham que não sabem cuidar delas próprias, não é? Porque há aqui uma base que é para nós conseguirmos fazer um determinado trabalho psicoterapêutico, temos que também nos munir de ferramentas e ter a certeza que a pessoa, de certa maneira, não vai desmoronar, ou seja, que tem ali uma base, não é? Porque vamos encontrar lugares de dor e lugares de desconforto, e portanto saber que nesses lugares eu vou saber cuidar de mim, não é? E então verifico esta dificuldade um bocadinho genérica, que é mas o que é isso de cuidar de mim? E então temos um cuidar de mim, obviamente, que é mais emocional, mas temos aquele físico e que vai interferir no emocional. Então, quando nós falamos em dietas ou alimentação e exercício físico, eu noto uma grande diferença entre quando nós decidimos mudar a alimentação ou passarmos a fazer exercício físico a partir de um lugar interno rígido e de eu agora vou emagrecer e vou mudar a minha alimentação porque vem o verão e eu não quero ter complexos em ir à praia e, portanto, entra-se assim numa rigidez muito grande, não é? Que é de repente a pessoa passa a fazer desporto não sei quantas horas por dia, passa a comer uma refeição por dia, a fazer jejuns e não sei o quê. Pronto, e isto é muito agressivo para o organismo, não é? E a diferença que é quando a pessoa decide fazer mudanças na própria vida, neste caso em termos alimentares e de exercício físico, a partir de um lugar interno de amor próprio, não é? Que é, pá, eu quero aprender a cuidar de mim, eu quero dar-me o melhor, eu quero saber tratar de mim, não é? Então, parece que não, mas emocionalmente, quando nós conseguimos fazer essa distinção entre o que é que me leva a querer mudar a alimentação, o que é que me leva a querer passar a fazer exercício físico mesmo que não me apeteça. E eu vejo que os resultados são muito diferentes, porque quando entramos naquela rigidez do tem que ser para obter um resultado, depois acabamos por, quando acaba aquele prazo, acabamos por voltar aos hábitos anteriores e às vezes até pior, não é? Aquela dieta e os efeitos ioiôs que a dieta tem, não é? Enquanto que quando fazemos a partir de um lugar de amor próprio interno, é muito mais estável e tem consequências a longo prazo, porque é uma mudança interna com consequências externas, não é? Então, acho interessante esta questão. Pronto. Isso é importantíssimo, não é? A automotivação e fazermos isso por nós próprios e por ninguém mais, não é? Portanto, dar ao nosso corpo aquilo que vai funcionar melhor, porque vamos tirar dividendos disso a longo prazo.
claro. E temos esse prazer em nutrir o corpo, não é? Uhum, Não por obrigação, mas por vontade. E depois, o que eu noto é que às vezes começa com alguma desconfiança, mas depois as pessoas percebem, não é? E uhum, sentem, e depois já não querem uhum, sim, dar outro claro, padrão. claro, 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 sim. Olha, Daniel, eu acho que ficava por aqui. Enfim, espero que tenha sido útil para as pessoas, que tenham usufruído deste pedacinho da nossa conversa. A nossa ideia é mesmo podermos partilhar, junto do maior número de pessoas possível, estas dicas tão simples, mas tão importantes, não é? Para o nosso bem-estar, quer físico, quer também emocional. E pronto, e portanto fica aqui o convite também para, para a nossa próxima conversa de corpo inteiro sobre o sono e a gestão do stress, não é? Estou assim com muita curiosidade para ver o que é que vai surgir por aí. E pronto, olha, foi um prazer falar contigo, Daniel, como sempre. Igualmente, igualmente, Rossana, obrigado por organizares e é um prazer falar sobre estas coisas simples, mas que é o mais poderoso aliado que podemos ter. Boa. Então vá. Beijinhos, até à próxima. Adeus a todos. Ok. Ah,